Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à continuação da nossa aula sobre Brasil República 1, o Primeira República. E aqui nós vamos falar sobre o governo Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca, pessoal, já vou começar expondo os podres aqui dele. Ele foi um militar, tá? Que foi eleito com apoio de grupos civis, de grandes cafeicultores, principalmente de Minas Gerais. Reza a lenda, né, que o nosso amigo Hermes da Fonseca não era lá um poço de inteligência, não. O Hermes da Fonseca foi alvo aí de muitas anedotas, de muitas piadas políticas, sabe? Uns causos que o povo dizia, que pode ser que seja verdade, pode ser que não seja. Um caso que é muito engraçado do Hermes da Fonseca é que uma vez ele foi visitar o senador Pinheiro Machado, que estava muito doente. Aí quando ele chegou lá, o senador estava de cama no quarto dele, né, com as janelas todas fechadas, né? Aliás, melhor dizendo, né, o Hermes da Fonseca estava doente e esse senador Pinheiro Machado foi visitá-lo. Aí quando ele chegou, viu o presidente doente com aquelas janelas fechadas, né? Falou: "Nossa, presidente Hermes da Fonseca, o senhor está aí doente com essas janelas hermeticamente fechadas, né? Isso é um problema, você não pode ficar assim". A Hermes da Fonseca guardou aquilo, né? Até que um belo dia aconteceu a situação contrária. O Pinheiro Machado ficou de cama, doente, e o presidente Hermes foi lá visitá-lo. Quando ele chegou lá, né, o Pinheiro Machado também estava com as janelas fechadas. E aí ele disse: "Nossa, senador, o senhor está aí com as janelas pinheiristicamente fechadas?". Ele achou que o Pinheiro tinha falado hermeticamente fechadas, porque o nome dele era Hermes. Então ele resolveu retribuir falando que as janelas estavam pinheiristicamente fechadas. Essa é só de uma dos vários causos, né, que o Hermes da Fonseca tem. É um presidente que o pessoal dizia que não era lá um poço de inteligência, não. Bom, se é lenda ou se é verdade, a gente não sabe, né? Mas vamos voltar aqui para a aula, para o começo da história, né? Para a eleição. Como Hermes da Fonseca foi eleito? Porque essa campanha, né, que elegeu o Hermes da Fonseca, foi uma campanha diferente. Lembra que eu falei para vocês, né, que Minas e São Paulo quase sempre estavam juntos apoiando o mesmo candidato? Às vezes isso não acontecia. Uma das eleições em que isso não aconteceu foi a eleição de 1910, que apareceram dois candidatos. E essas eleições, até então, eram eleições de cartas marcadas, né? No final das contas, quem ganhava era sempre o candidato do governo. Então nem existia candidato da oposição direito, né? Nessa eleição surgiu realmente um candidato da oposição. O candidato falou: "Ah, não quero nem saber de conchava aí com o presidente, eu vou sair candidato e tal". E aí ele foi apoiado por São Paulo. Esse candidato era o baiano Rui Barbosa. O Rui Barbosa também tem uns causos interessantes, já já eu conto um dele. O Rui Barbosa, ele sai como candidato da oposição e ele começa uma campanha, né, que até então ninguém tinha feito. Ele começa a percorrer algumas cidades do país, fazendo discurso, né, fazendo aí uma série de discursos mesmo no meio do povão e tal, e muita gente começou a apoiar esse Rui Barbosa, beleza? Então essa foi a primeira campanha, né, moderna, porque até então era tão um jogo de cartas marcadas que os presidentes eram eleitos sem nem fazer campanha, não precisava, né? Só precisava da fraude. O próprio Campos Salles, por exemplo, quando ele ganha, ele nem estava aqui no Brasil, nem precisou, né? Ele só vem tomar posse mesmo e já começar o mandato. E aqui foi diferente, essa eleição realmente teve concorrência. Esse Rui Barbosa, então, ele sai como candidato, e aí a campanha dele é apelidada de campanha civilista, porque ele era um civil. E o candidato da situação, o candidato apoiado pelo governo, era militar, tá? Por isso que fica como campanha civilista a campanha da oposição. O candidato que era militar era o Hermes da Fonseca, que era sobrinho do Deodoro, inclusive. Ele acabou sendo eleito, apesar dessa pressão aí da oposição, acabou sendo eleito presidente da República. Porque as fraudes, né, tudo ajudava. Mas mesmo assim, é interessante a gente observar como foi uma campanha eleitoral diferente. Por isso que essa campanha, a gente acaba estudando ela com maior profundidade aqui. Olha só a diferença de votos, né, que os primeiros presidentes da República foram eleitos. O Prudente Moraes foi eleito com 83% dos votos. O Campos Salles, 92%, né, dos votos. O Rodrigues, 93%.
O Afonso Pena, 98%. Quem que é o Afonso Pena? Ah, foi um presidente mineiro, tá? Não tem nada importante no governo dele, então a gente está pulando ele aqui. Já o Hermes da Fonseca, ele foi eleito com 64%, bem menos do, né, uma maioria bem menos confortável de votos do que os seus antecessores. Então essa campanha, mesmo tendo fraudes, mesmo tendo, né, manipulação aqui, a oposição conseguiu, né, alguma força aqui nesse contexto, tá bom? Aqui estão, inclusive, alguns lugares que o Rui Barbosa passou na sua campanha: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, tá bom? Ele era baiano, inclusive, depois que ele perde, né, ele tentou ser presidente aqui algumas vezes e nunca conseguiu. Dizem, né, que uma época o presidente era o Delfim Moreira, só que o Delfim Moreira, que inclusive é meu conterrâneo lá de Minas, durante o mandato dele, ele começou a ter alguns problemas mentais mesmo, ele teve que sair do cargo, tá? E aí diz que um belo dia o Rui Barbosa foi visitá-lo. E o Delfim Moreira, né, ele estava lá ocupado, né, a secretária mandou ele esperar e tal, isso já depois dessa eleição aqui, tá? E aí o Rui Barbosa ficou lá sentado esperando, até que ele reparou que a porta assim do gabinete do presidente abria e fechava. Abria e fechava. Só uma frestinha assim, abria e fechava, abria e fechava. Aí ele chegou mais perto e viu que era o presidente que ficava assim, ó, abrindo e fechando a porta. Aí ele saiu de lá falando: nossa, esse é um país em que até um louco pode ser presidente da República e eu não. Esse é um dos causos aí da nossa política nacional. Rui Barbosa bem que tentou, né, mas não conseguiu ser presidente aqui, beleza? Bom, voltando aqui ao nosso amigo Hermes da Fonseca, ele então se torna o presidente, só que ele teve um mandato muito turbulento mesmo. Por quê? Para começo de conversa, ele tentou romper com a política dos governadores, que tinha sido inaugurada lá pelo Campos Salles. Ele tenta fazer algo aqui chamado política das salvações. O que é isso? Aqueles estados que eram governados por políticos que não estavam alinhados com ele resolveu simplesmente intervir militarmente. Ele tentou derrubar as oligarquias, ou seja, os grandes grupos políticos de oposição desses estados, e nomear pessoas, né, que eram próximas a ele. Então essa atitude que ele tomou ficou conhecida como política das salvações, beleza? Bom, esse foi um governo muito turbulento, porque inclusive ele enfrentou três grandes revoltas: a revolta da Chibata, a revolta do Contestado e a sedição de Juazeiro. Essa sedição tem tudo a ver com essa política das salvações, a gente vai falar dela depois. Vamos começar falando da revolta da Chibata. Primeira coisa que eu tenho para te falar: é praticamente impossível essa revolta cair na sua prova. Por quê? Porque é uma revolta muito constrangedora para as Forças Armadas. É um episódio que claramente os revoltosos tinham razão. Então é muito pouco provável que esse episódio, que não deixa de ser uma certa mácula na história do nosso Brasil, seja, né, suscitado aqui pela sua prova. Nunca caiu, tá? Então, o que foi essa revolta da Chibata? É uma revolta, né, liderada por marinheiros, tá? Por marinheiros aí da nossa armada. O que aconteceu? A escravidão já havia acabado há muito tempo, né? Desde 1888. Não muito tempo, né? Só que os castigos corporais, né, a chibata, o chicoteamento, ele continuou a ser aplicado na Marinha. Isso era um castigo corporal que continuou existindo dentro da Marinha. E a boa parte dos marinheiros eram negros. Então, né, isso não deixava de ser algo que refletia, relembrava os tempos da escravidão. Um belo dia, né, não, nada de belo aqui, o marinheiro chegou a ser condenado a 250 chibatadas. E aí, quando foram aplicar essas chibatas, os marinheiros lá, os companheiros dele, né, da embarcação, eles se revoltaram contra aquilo, né, chegaram a tomar o navio. E aí, o líder desses marinheiros, chamado João Cândido, ele que era um marinheiro, né, dentre eles lá, ele resolveu então, né, convencer outras embarcações também, os marinheiros de outras embarcações, a se juntar a ele. Então juntou-se aí, né, o navio de guerra Minas Gerais com as embarcações de São Paulo e Bahia, formando assim uma revolta contra a continuidade desses castigos corporais. Eles miraram, né, os canhões dos seus navios para o Rio de Janeiro e disseram: se não acabar com a chibata,
se não melhorar as condições de vida aqui para nós, né, de alimentação, de soldo, nós vamos bombardear o Rio de Janeiro, capital federal. Então essa pressão fez os deputados acordarem, senadores. O próprio Rui Barbosa, né, era parlamentar aqui nessa época e disse: olha, o que os marinheiros estão dizendo é legítimo. Realmente a situação deles é absurda, né? Manter castigos corporais, condições precárias para os marinheiros, isso é algo inaceitável. Então, houve uma pressão aqui para que o governo presidencial acatasse, né, as demandas dos marinheiros. O Hermes da Fonseca sinalizou isso, falou: olha, entreguem os navios, né, se rendam, que nós vamos acatar o que vocês estão pedindo. O que aconteceu? Eles entregaram e foram presos, né? Eles não foram atendidos. Então, mandou prender todo mundo. Esses prisioneiros, esses marinheiros foram levados para uma prisão na Ilha das Cobras, só que lá, essa prisão, né, que é uma prisão que fica numa ilha mesmo, alguém tinha passado cal nas celas, né, para poder limpar as celas. E aí esse cal, que existia ainda quando esses marinheiros foram presos lá, começou a evaporar, e ele é tóxico. Como ele é tóxico, ele foi sufocando todo mundo que estava ali. E só sobrou 2 marinheiros, né? Dos 17 que foram presos, sobrou apenas 2, entre eles o João Cândido, que havia liderado a revolta. João Cândido era tão famoso que ele ficou conhecido até como Almirante Negro, né? Ele não era almirante, ele era um marinheiro, mas ele ficou bem famoso aqui nessa época. Bom, ele ficou tão traumatizado em ver todos os seus colegas morrendo, né, um por um, que ele foi levado para um hospício, mas ele não era doido, ele estava vivendo um trauma, né? Ver um monte de gente morrer na sua frente não é nada fácil. Ele ficou preso no hospício, até que depois ele foi solto porque ele não era doido, ele só estava, né, depressivo, estava passando por uma situação difícil. Bom, resumo da ópera, ele foi liberado, né? A partir daí ele passou a viver em liberdade, mas ele foi expulso da marinha, né? Viveu, né, o resto da sua vida como um pescador pobre e, né, não pôde mais voltar à marinha, nunca mais pôde pisar no Minas Gerais. Tem até uma história bem tocante, né, que diz que quando esse navio foi ser destruído, porque ele já estava muito velho, eles chamaram João Cândido, né, que era pescador, para poder se aproximar do navio e tocá-lo pela última vez antes dele ser destruído. O João Cândido morreu já no contexto do regime militar e foi das pessoas que se opuseram à implantação do regime em 64, tá? Olha só, além desse movimento da revolta da Chibata, também aconteceu aqui durante o governo Hermes da Fonseca uma outra revolta chamada Guerra do Contestado e a sedição de Juazeiro também. Essas duas revoltas, elas são, assim como Canudos, o que a gente chama de revolta messiânica. São movimentos messiânicos. Lembra que eu expliquei lá que é messianismo? O messianismo ele tem, né, à frente figuras que têm um discurso religioso que acaba atraindo multidões, traz um conforto espiritual. Então, Canudos foi assim, e Contestado e Sedição de Juazeiro, que nós vamos falar agora, que aconteceram durante o governo Hermes da Fonseca, também foram assim. Eu trouxe aqui algumas características que estão presentes, vamos lá, em Canudos, em Juazeiro e na região do Contestado, onde também houve uma revolta. Todos os três tiveram esses pontos em comum. Quais são eles? Primeira coisa, foram movimentos compostos por setores marginalizados da sociedade. Eles não são contemplados por essa república que está surgindo aqui. São marginalizados, né? Esses movimentos tiveram à frente aí lideranças religiosas, né? Que não são padres, tá? São considerados conselheiros, monges, beatos, né? Mas não são pertencentes aos quadros da igreja, não. Eles só têm discurso religioso. Eles expressam um catolicismo popular, com superstições, elementos místicos, né? Por isso que os críticos deles são chamados de fanáticos. Esses movimentos também não deixam de ser, isso talvez seja o ponto mais importante para nós, reações à situação de desigualdade e exclusão que essa população tem. Então, tanto o Canudos quanto o Contestado e também a Sedição de Juazeiro, né, não deixaram de ser movimentos que expressavam a desigualdade e a exclusão social, tá bom? Bom, nós já falamos o que era o Contestado, o que era Canudos. Vamos falar agora sobre a região do Contestado. Existia uma região que ficava ali nos limites entre Paraná e Santa Catarina. Essa região ficou conhecida como Contestado, porque tanto o estado do Paraná quanto o estado de Santa Catarina dizia: isso é meu.
Paraná falava, ah, isso é meu. E elas ficavam ali contestando, disputando essa região. Por isso que essa região que está em rosa ficou conhecida como contestado, beleza? Dentro dessa região, surgiu ali, era uma região muito pobre, né? Existiam muitas pessoas pobres vivendo ali. Ali passou uma ferrovia, uma estrada de ferro que ligou Porto Alegre até São Paulo. Essa estrada de ferro foi construída por um empresário norte-americano chamado Percival Farquhar, né? Depois que ela foi construída, os ferroviários que trabalharam nela, na construção dela, os trabalhadores, foram simplesmente deixados à mercê ali, né? Ficaram se instalando ao redor da ferrovia. Então, nessa região existiam os antigos trabalhadores, né, que ajudaram na construção dessa ferrovia. Existiam também pequenos camponeses, né, pequenos proprietários. Muita gente pobre acabou se instalando ali. E nessa região surgiu, logo no início da Primeira República, uma liderança messiânica, alguém que tinha uma pregação religiosa que se identificava como monge João Maria, quando na verdade o nome dele era Anastácio Marcaf, né? Ele começou a fazer pregações ali naquela região e aí, com o passar do tempo, foi reunindo vários e vários apoiadores, tá? Eles começaram a se instalar ali, formando uma grande população de miseráveis que se instalaram nessa região para acompanhar essas pregações religiosas desse monge João Maria, beleza? Depois que esse monge morreu, ele foi substituído por um monge chamado José Maria, que se dizia irmão desse cara. Provavelmente não era, não. Bom, mas essa população, né, começou a crescer, né, que tinha ali, eram fiéis mesmo, né, dessas lideranças e foi crescendo, crescendo. E os coronéis dessa região começaram a se incomodar, né, porque surgiu um poder paralelo ali, inclusive os governos estaduais estão se incomodando, porque aquela região que era contestada por Santa Catarina e pelo Paraná, está virando algo meio que autônomo ali, né, não é nem de um lugar e nem de outro. E aí, no final das contas, esse grupo vai crescendo tanto, né, que o governo do Paraná fica achando, no final das contas, que eles estão tentando invadir o Paraná. Porque o que acontece? Essa comunidade vai crescendo. Esses dois estados, Santa Catarina e Paraná, eles estão, né, em revolta. Os coronéis estaduais que estão ali perto começam a pressionar. E aí, o que eles fazem? Eles se deslocam para o Paraná, para dentro do Paraná. Quando eles fazem isso, o governo fala, opa, os catarinenses estão nos invadindo, estão querendo invadir aqui para já tomar o contestado e algo mais. E aí, o que não tinha nada a ver com aquela disputa entre os estados, acaba sendo interpretado pelo governo do Paraná como algo que pertencia a essa disputa, né? Então ele começa a atacar os sertanejos e esse monge José Maria acaba morrendo, beleza? Depois que ele morre, essa comunidade continua existindo, né? Dizia-se que esse monge José Maria continuava a pregar nessa comunidade, só que por meio de sonhos, né? Ele aparecia em sonhos de meninas que eram chamadas de virgens inspiradoras que existiam ali. E elas repetiam a pregação desses monges, mesmo ele estando morto, tá? Então ele se comunicava através delas, diziam eles pelo menos, tá? Bom, no final das contas, esse grupo vai crescendo, até chega a ganhar alguns apoiadores também de classes mais abastadas, tá? Aí a situação começa a sair do controle. Esses governos acionam o exército e junto com as forças policiais, né, e também alguns coronéis ali locais, eles acabam destruindo o acampamento por meio de uma guerra civil. O contestado foi um verdadeiro massacre, tá? Essa região chegou a ser bombardeada por aviões. Foi o primeiro bombardeio aéreo da história do Brasil, né? Foi para dizimar essa população rebelde que estava se instalando ali, beleza? Então, o que você tem que saber de contestado? Se for cair alguma coisa na sua prova, basicamente que era um movimento messiânico, basicamente, né, que era também, era na região de contestado, contestada por Paraná e Santa Catarina, cuidado, tá? Porque pode surgir alguma pegadinha aí falando que é, por exemplo, Paraná e Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Quando na verdade é apenas Paraná e Santa Catarina, beleza? Então, se cair alguma coisa, vai ser atrelada a onde aconteceu e o fato de termos aqui essa liderança messiânica à frente desse movimento, tá? É só isso, não se preocupe com os detalhes, porque isso não vai ser cobrado. Tranquilo? Olha, outra liderança messiânica que também surgiu aqui nessa época
que ganhou muita força foi o nosso Padre Inciso, Padre Cícero. Lembra que eu falei com vocês que esse movimento chamado Sedição de Juazeiro tem tudo a ver com a política das salvações do Hermes da Fonseca, com essa intervenção nos estados que são liderados por grupos opositores ao governo federal? Pois é, isso aqui também afetou, né, essa região. O estado do Ceará, ele era governado por uma família chamada Accioli. Essa família não apoiava o governo Hermes. Com essa política das salvações, o Hermes da Fonseca interviu lá para tirar essa família do poder e colocou outro no lugar. Nessa época, existia no estado do Ceará o padre Cícero, que era padre da região do Juazeiro, tá bom? Esse padre, ele inclusive, ele tinha uma expressão muito grande aqui nessa região, tá? E ele se incomodou com essa intervenção do governo federal nessa região. Ele chegou a se incomodar e aí ele falou, opa, isso aqui está afetando os Accioli, né, que inclusive são apoiados aqui por todos os grandes coronéis da região. Ele inclusive chegou, o padre Cícero, a mediar um acordo entre os coronéis para que todos eles apoiassem ali mais ou menos o governo Accioli. Quando esse governo foi deposto, né, eles começam a resistir ao governo federal. Falam, não, opa, o que você está fazendo aqui? Você não pode intervir nessa região não, tá bom? Bom, é muito interessante destacar, né, que aqui o padre Cícero, ele vai ganhando fama de santo, tá? Porque o que acontece? Um belo dia, né, ele, no final das contas, quando ele vai dar a hóstia para uma das fiéis, essa hóstia começa a verter sangue, ela começa a sangrar. E dizem que esse milagre se repetiu várias e várias vezes. Quando foi levado esse milagre para a igreja não quis reconhecê-lo. Né? A igreja já está naquela fase assim, vamos nos livrar, né, dessas crendices, dessas crenças, dessas coisas meio místicas assim. A igreja não acreditou muito não reconheceu o padre Cícero como operador de milagres, não reconheceu aquilo. Bom, mas o povo reconheceu. E o povo começou a se reunir ali, muitos fiéis, em torno, né, dessa região de Crato, né, onde o padre Cícero morava, né, ali no Vale do Cariri. Muita gente começou a juntar lá, a visitar o padre Cícero, né? E ele começou a se tornar uma espécie de santo vivo, um beato mesmo, a ponto, inclusive, da igreja excomungá-lo. Como não reconheceu o milagre dele e ele começou a ganhar muita força, a igreja chegou a excomungar o padre Cícero, mas isso não importava para o povo. Para o povo ele era um verdadeiro santo mesmo, milagreiro, e muita gente começou a ir lá, né, de várias regiões do Nordeste. E ele não só, né, rezava com o povo, né, dava até certas noções de higiene também, que ajudava, inclusive, a curar várias doenças, né, que não eram exatamente milagre, né, mas já resolvia o problema ali. Então ele começou a acumular muita força, não somente com o povão, mas até com os coronéis que existiam ali. Por isso que ele teve força o suficiente, inclusive, para costurar, né, um acordo entre os coronéis para resistir a essa política das salvações que o Hermes da Fonseca estava implementando ali naquela região. O padre Cícero, apoiado por um dos coronéis da região chamado Floro Bartolomeu, que era um médico também, resolveram resistir militarmente a essa intervenção do Hermes da Fonseca, que chegou a nomear um governador no Ceará no lugar, né, dos Accioli que existiam ali. Então começou uma guerra mesmo no final das contas, né? Eles não acabaram se opondo a esse governador provisório que foi implementado pelo governo federal. Chegaram a ser enviadas tropas, né, do governo federal, mas elas foram expulsas, né, tanto pelos jagunços do Floro Bartolomeu, né, e os coronéis que se juntaram a eles, como também pelos fiéis, né, que estavam reunidos ali do padre Cícero. Inclusive alguns cangaceiros, né, chegaram a lutar também contra as tropas enviadas pelo governo estadual, que estava aqui, né, apoiando o Hermes da Fonseca, e o próprio governo federal. Bom, no final das contas, esses rebeldes chegaram a tomar outras cidades, alcançaram Fortaleza, e ali eles encontraram uma tropa federal que tinha sido enviada por o senador Pinheiro Machado, aquele do caos que eu contei no começo para vocês, que chegou a apoiar eles, e inclusive ajudou eles a nomear um novo interventor para o estado do Ceará. Essa é uma revolta que, diferente da maioria, ela deu certo, né? Eles realmente conseguiram tirar o governo que tinha sido
colocado lá à força pelo governo federal, beleza? Ainda em 1914, aqui durante essa revolta, a Juazeiro, né, cidade de Nova Jerusalém, foi elevada com categoria de cidade mesmo, e o padre Cícero se tornou uma das lideranças mais importantes dali, tá? Ele chegou a ser excomungado pela igreja, mas ele continuou com a sua reputação de santo milagreiro até o final da sua vida, em 1934, quando ele morreu com 91 anos de idade. E dali em diante, né, até hoje, muita gente peregrina até Juazeiro, né, porque ali viveu o padre que tinha fama de operador de milagres, o padre Inciso, né? Então, até hoje, ele é uma figura religiosa muito importante no Nordeste pela operação desses milagres que até hoje se atribuem a ele, tá bom? Bom, para a gente fechar aqui, né, os movimentos que existiram no sertão, eu vou falar de um outro fenômeno chamado cangaço. O cangaço não está especificamente aqui no governo Hermes da Fonseca, não, tá? Eu estou só aproveitando o gancho que eu mencionei os cangaceiros aqui para já explicar algo que existiu desde o final do século XIX e continuou existindo até a Era Vargas, que foi o cangaço. O que é o cangaço? Basicamente, é o nome que a gente dá a vários grupos armados de bandidos que existiram na região Nordeste, beleza? Algumas pessoas, alguns historiadores, explicaram esse fenômeno com o nome de banditismo social. Hoje a gente contesta um pouco esse conceito. O que era isso? Basicamente, entender esses grupos armados como uma espécie de reação às transformações impostas pela República. Lembra que a gente falou, né, que a República tinha essa ideia de modernizar o país, de civilizar tudo? O cangaço teria sido, de certa maneira, uma reação a essas transformações que a República está tentando impor aqui. Essa é uma visão um pouco complicada, já que os cangaços são bandidos mesmo, tá? Bandidos armados. Então, essa visão de banditismo social, hoje ela é pouco utilizada pelos historiadores. É muito pouco provável que o cangaço caia na sua prova. De todo modo, né, como faz parte da matéria, tá aqui. Nunca caiu, mas se cair, a gente está aprendendo. Olha só. Então, esses bandos armados, né, compostos por homens pobres, eles assaltavam fazendas, saqueavam estabelecimentos comerciais, sequestravam homens ricos em troca de resgate. Em alguns casos também eles chegavam a prestar serviços, né, para os coronéis, atuavam aí como capangas, eram pagos para assassinar alguém, beleza? Eles carregavam os rifles pendurados nos ombros, parecia muito a canga de madeira, né, que prendia o pescoço dos bois, por isso que eles eram chamados de cangaceiros, beleza? Vários grupos existiram aí, geralmente não tinham mais do que 10 homens, e o bando mais famoso que existiu era o bando do Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Não sei se você já ouviu falar dele. O seu nome é Virgulino, o apelido é Lampião, né? Bom, durante 20 anos o bando do Lampião aí provocou assaltos, fazendas, né? Tinha muita gente que tinha uma certa admiração por ele, que ele acabou ficando uma figura muito famosa. Diziam que o Lampião tinha até cartão de visita, né? Chegou a andar de automóvel aí pelo sertão, né? Eles tinham uma indumentária também muito característica, né? Andava com vários elementos bordados nos chapéus, né? Na roupa. Então eles chamavam muita atenção. Muita gente até passou a se alistar e se alinhar aos bandos de cangaceiros e ir junto com o Lampião. Inclusive a Maria Bonita, né? Que era uma mulher casada que abandonou tudo, né, para viver junto com o Lampião, tá bom? Ele ficou até apelidado de governador do sertão, porque ele realmente era uma figura muito que causava temor e medo, e admiração ao mesmo tempo. Temor porque ele assaltava vilas, fazendas, roubava de todo mundo, rico, pobre, tá bom? Esses bandos às vezes até violentavam mulheres, né? Eles eram bem cruéis, não só o do Lampião, mas todos os bandos de cangaceiro em geral. Mas em alguns também era uma certa admiração, porque eles causavam medo ali até nos coronéis, né? Então o pessoal falava, opa, esse cara aí é de responsa, ele é de respeito, porque ele tá causando temor até no coronelzão aqui da minha cidade. Bom, então no final das contas, né, o Lampião, ele acabou morrendo aí numa emboscada, né, já nos anos 30, mas mesmo assim ele continuou gerando admiração. Muita gente achou, né, que ele sobreviveu, né, mesmo a cabeça dele, do seu bando, tendo sido decepada e exposta em várias cidades para provocar medo, uma espécie de troféu também, né, muita gente achou que ele continuou vivo, que aquilo era só uma armação. Tá aí uma foto das cabeças decepadas do Lampião e do seu bando em 1938.
Veja que eles posicionam as cabeças, né, para deixar a Maria Bonita, que era a companheira do Lampião, tá logo aqui em cima, né? Eles posicionaram os chapéus também, né, que tem esses bordados aí, os rifles, tudo para, né, fazer uma espécie de altar aqui para expor as cabeças como se fossem troféus mesmo, tá bom? E isso passou em várias vilas, várias cidades para provocar medo na população, dizer, olha, é melhor esse negócio de cangaço acabar, porque a gente está com tolerância zero, né, a esses bandos. Até o final aqui dos anos 30, os cangaceiros desapareceram mesmo, né, da região Nordeste. Alguns simplesmente se aposentaram, sei de cangaceiro que foi lá para Minas e viveu o resto da vida no anonimato. Então esses bandos deixaram de existir. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos fechando aqui, né, a nosso bloco para falar de um governo específico, que tem muito pouca chance de cair na sua prova, que é o governo Venceslau Braz, que é mineiro, assim como eu. Vamos voltar aqui ao Venceslau. O que é importante aqui desse governo, no fim das contas? Ele foi o sucessor do Hermes da Fonseca, assumiu em 1914, né? Eu gosto do mandato dele porque o mandato dele é exatamente a data da Primeira Guerra, fica facinho de decorar. E nessa época, o governo chegou a decretar guerra também contra a Alemanha, tá? Na época da Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha afundou um monte de submarino alemão. Só que a nossa participação na Primeira Guerra Mundial, diferente da Segunda, né, foi muito pontual, quase simbólica mesmo, porque a gente basicamente, né, ficou patrulhando um pouco o Atlântico, chegou a enviar a equipe de médicos para a Europa. Então, nossa participação foi bem pontual mesmo, né? Não tivemos o envio de muitos homens, não, tá? Durante o governo Hermes, aconteceu uma grande greve de trabalhadores no Brasil. Ela começou em São Paulo, tá? Em fábricas têxteis, fábricas de produção de tecidos, portanto, né? Nos bairros da Moca e Ipiranga. Ali existia, né, entre os trabalhadores, muitas lideranças anarquistas, lideranças que defendiam o fim do Estado, tá? É uma visão mais de esquerda, assim, que não acredita em Estado, não acredita em propriedade privada, né? Eles querem que não exista mais religião, Estado, propriedade privada, nada, tá bom? Que esses anarquistas começaram a liderar esses movimentos trabalhistas em prol de direitos, né? Aumento de salários, jornada de trabalho mais reduzida, porque esses camaradas chegavam a trabalhar 12 horas, né, num dia só. E diminuição do custo de vida também, porque era muito caro viver, né, em São Paulo, e é até hoje, tá? Bom, nessa época aqui, o que aconteceu? Começou com uma greve local, uma greve em São Paulo, mas logo, né, essa greve foi se espalhando para várias outras partes do Brasil também. Então acabou se tornando uma greve geral, beleza? Lá em São Paulo, né, o governo chegou a atender certas reivindicações, como, por exemplo, o aumento de 20% do salário, né, prometeu fiscalizar as condições de trabalho de homens, mulheres e crianças, né, porque criança também trabalhava aqui, beleza? E esse movimento foi se espalhando, só que ele também foi severamente combatido aqui pelas autoridades policiais, que fecharam sindicatos, prenderam várias lideranças, beleza? Esse movimento sindical, ele continuou atuando aqui durante a década de 20 também, tá? Mas ele foi sendo reprimido cada vez mais. Inclusive, chegamos a ter um presidente chamado Washington Luiz, que a gente vai falar dele no nosso último bloco, próximo, que dizia que questão social era questão de polícia. Ou seja, não tem que dar direito social, né? O movimento sindical, essa pressão por direito, você tem que resolver na bala, é no cacetete, tá? Então, o que a gente pode tirar assim dessa frase, embora provavelmente ela nunca foi dita por Washington Luiz, é que essa luta por direitos trabalhistas, ela era ignorada na Primeira República, né? Não se fez nada de muito efetivo para garantir direitos aos trabalhadores. Isso só vai acontecer com o nosso amigo Getúlio Vargas, que vai ser tema da nossa próxima aula. Legal? Bom, essa greve geral, assim como o governo Venceslau como um todo, muito pouco provável de cair na sua prova, tá bom? Mas, se cair, está aqui a nossa aula. Nosso próximo e último bloco, então, nós vamos falar sobre a crise da Primeira República, beleza? Então já estou te esperando lá. Um abraço, tchau!